pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula, mas estamos aqui, eu, professora Larissa Nani, para apresentar para vocês uma aula bem bacana, uma aula bem legal de uma matéria que pode estar dentro de legislação extravagante, legislação específica, direitos humanos, que é tortura, tá? Uma matéria de suma importância para o seu concurso público. Nós vamos ver que a lei de tortura tem uma regulamentação em âmbito nacional, mas tem outras observações aqui importantes sobre o assunto. Então, pega o seu material, grife o seu material, baixe aí os PDFs, baixe a lei que está aí no seu portal para você fazer um acompanhamento aqui junto comigo. É importante aí você acompanhar de forma otimizada a matéria aqui de videoaula junto com o seu material escrito, beleza? Vamos comigo aqui. Bora lá, galera! Tortura. Olha só, a gente tem uma vedação constitucional contra a atuação mediante tortura, tanto por parte do Estado como por parte de qualquer particular. Então, a Constituição Federal, ela repudia o quê? A tortura, ela veda a tortura, de forma o quê? Absoluta. Professora, mas não tem direitos fundamentais absolutos. Sim, não existe direito absoluto, mas a vedação à tortura é absoluta. Isso já é pacificado tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Então, olha só, galera, vem aqui comigo. Informação importante para você. Eu tenho, então, como princípio básico, repúdio à tortura, tratamento degradante, tratamento que venha o quê? Prejudicar com a condição de pessoa humana, de qualquer indivíduo. Então, a Constituição Federal trata que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano e degradante. Além disso, a Constituição Federal trata que é insuscetível de graça e anistia e inafiançável à tortura. Atenção, o artigo 5º da Constituição Federal, ele fala que é insuscetível de graça, anistia e inafiançável. E a imprescritibilidade, ele trata? É certo falar que a tortura é imprescritível? Não, a Constituição não fala da imprescritibilidade. Primeiro, o que é prescritível e o que é imprescritível? Prescrição é aquilo que se perde o direito de ação, de punir por parte do Estado. Então, eu geralmente tenho um lapso temporal, uma régua temporal em que o Estado vai poder punir. Então, o Estado, ele não pode punir a qualquer tempo, ele tem um tempo determinado para punir. Quando passa esse tempo, quando esvai esse tempo, a gente diz que esse tempo passou, esse lapso temporal passou e se tornou o quê? Prescritível, prescreveu, né? Perdeu esse direito. Então, o que acontece? Quando eu tenho um crime que é imprescritível, alguma situação imprescritível, quer dizer que não tem tempo certo de atuação. O Estado vai poder agir a qualquer tempo, como é no caso de racismo e ações de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional. Isso é trazido aonde? Pela própria Constituição Federal. O artigo 5º fala que a lei considerará inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas e afim, assim como terrorismo e os hediondos. Mas ele não fala que é imprescritível como ele fala do racismo e da ação de grupos armados. Então, bote aí na sua cabeça que vire um mantra que a tortura é um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. É imprescritível? Não. Por quê? Tem um tempo certo de atuação por parte do Estado. Beleza? Tem exemplo, então, professora, de crime que não prescreve? Sim, como eu disse, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, beleza? Tranquilo até aqui? Então, bora lá. Bom, e a tortura, professora, ela tá na Constituição, o repúdio, né?
Tá na Constituição repúdio. E no âmbito internacional, tem alguma questão que fala, alguma convenção? Tem sim. Nós temos uma proteção também, em face da tortura, contra a tortura, na Convenção Internacional contra a Tortura, que também repudia a tortura, tratamento desumano e cruel, tá? Só que tem uma observação aqui nessa convenção. A convenção que fala sobre a tortura, tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante, que foi incorporada no ordenamento jurídico pelo Decreto 40 de 91, ele trata que tortura é apenas praticado ativamente, né? Tem como o sujeito ativo aí, o Estado ou quem está representando o Estado. Já na lei em âmbito nacional, que nós vamos ver daqui a pouquinho a lei, essa proteção é mais ampla. Então, a gente diz que a lei em âmbito nacional é mais protetiva, porque qualquer um pode torturar. Já a Convenção Internacional contra a Tortura, ela é menos protetiva porque ela traz como sujeito ativo apenas o Estado. Isso já foi objeto de questão. Então, presta atenção e anota no seu material esse paralelo, beleza? Então, volta aqui. Olha só, nós temos como uma premissa na Convenção Internacional, sujeito ativo, Estado, e uma premissa lá na lei nacional. Qualquer pessoa pode torturar, com algumas observações que nós vamos fazer à frente, beleza? Então, olha só. No Brasil, a prática da tortura por qualquer pessoa é considerada crime de tortura e no âmbito internacional apenas considera tortura praticada por um funcionário público ou outra pessoa no exercício da função pública. Ou seja, ou uma pessoa que é de fato um funcionário público ou uma pessoa que está representando a administração pública, beleza? Bora pra frente. Aqui eu trouxe para vocês o texto do artigo 1º. Por que é importante esse texto do artigo 1º da Convenção Internacional? Porque ele traz um conceito de tortura. Então, vamos aqui fazer a leitura desse texto, beleza? Olha só. Para fins da presente convenção, que é adotado, tá, no Brasil, então a gente adota isso como um conceito de tortura, designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimento agudo, físico ou mental. Então, não é apenas o sofrimento infligido de forma física, mas de forma mental também. São infligidos intencionalmente. Então, a gente tem o quê? Um dolo aqui de agir. A fim de obter dela, de uma terceira pessoa, informação ou confissão, de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeito de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação em qualquer natureza. A gente vai ver que dentro da lei nacional tem um pouquinho de diferença nesses textos, tá? E os tipos de tortura. Nós vamos ver esquematizado esses tipos de tortura e tem muita informação importante. Essa aula é muito, muito importante. Gente, presta atenção, segue aí no seu material escrito e faça as observações necessárias. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público, aí, ó, mais restrita, por quê? Só administração, lei nacional, qualquer um. Ou qualquer pessoa no exercício de função pública, ou por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimento que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções e delas decorrentes. Olha só, o que isso significa? Não se considerará como tortura as dores e sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanção legítima. Por exemplo, uma pessoa que é presa, não foi torturada, ela está reclusa, foi limitado o seu direito de ir e vir. Ele não pode alegar que está sendo torturado só pelo simples fato de ter colocado numa prisão. Por quê? Muitas pessoas entendem que o sofrimento causado pelo encarceramento é um sofrimento físico e mental intenso. Mas isso não quer dizer que seja uma conduta de tortura. É uma conduta o quê? É uma conduta legítima.
É legalmente previsto o encarceramento quando a pessoa responde um processo ou até preventivamente, de forma cautelar aí, ela seja retirada da sociedade e encarcerada. Isso não dá ensejo só pelo simples fato de estar preso, de ser acusado de tortura. Agora, dentro da prisão, se houve uma conduta por parte dos agentes com fim, com dolo de causar, sim, um sofrimento físico ou mental, aí pode ser considerado tortura. Mas apenas o simples fato de colocar uma pena lá de reclusão não dá ensejo à penalidade de tortura. Beleza? Aqui, sobre a ótica, então, dos direitos humanos, a legislação nacional é o quê? Mais protecionista. Por quê? Porque ela prevê que qualquer pessoa pode ser agente ativo do crime de tortura. Tranquilo até aqui? Nossa, a gente já teve bastante informação sobre tortura, mas nem entramos na lei ainda. E já temos várias informações. Agora, sim, nós vamos falar sobre a lei de tortura. E existe uma lei, professora? Sim, eu tenho uma lei, tá? Que criminaliza a tortura e dá outras providências. Essa lei é de 1997. É a Lei 9455, de 7 de abril de 1997. Então, temos uma lei, então, que criminaliza aqui a tortura e faz outras observações. Essa lei, gente, se você pegar, ela tem pouquinhas folhas, ela é bem curtinha mesmo. Só que o que acontece? Eu tenho que trazer outras informações além da lei para vocês conseguirem compreender a disciplina, tá? Então, é muito importante saber além da lei aqui para você ter uma compreensão maior da disciplina e às vezes as questões ela pode até pedir extra legal aqui, trazer informações além da lei,